E aí, galera, beleza? Chuchu aqui na área. E hoje a gente vai estudar o quê? Hoje nós vamos estudar o cilindro, galera. Cilindro é esta figura aqui, ó. Bem, o que é o cilindro? Cilindro, ele tem uma figura, um sólido de base circular. Nós temos uma altura, tem esse eixo daqui, ó, vai do centro da circunferência até o centro da circunferência da base, tá certo? Então, o que vai do centro até a extremidade é o raio. Esse é um cilindro não reto. Por quê? Porque o ângulo do eixo, né, não é perpendicular à base, né? Ele é inclinado, tá certo, pessoal? Né? A altura, nós estamos chamando ele de geratriz, tá certo? Já o cilindro reto, ele tem um ângulo de 90 graus. Ele seria, no caso, perpendicular à altura do raio, não é isso? Então, o cilindro é um tipo de sólido de revolução. Por que sólido de revolução? Porque a partir de um retângulo, ele girando no seu próprio eixo, tá certo? Ele transforma em quê? Ele transforma em um cilindro. Então, se você tem uma folha plana, se você girar rapidamente sobre o seu eixo, né, sobre o centro, você vai ter a impressão de visualizar um cilindro, beleza? Então, se você pegar um cilindro e essa faca, né, cortar ele ao meio, você tem a impressão de ver o quê? Você tem uma impressão de visualizar um retângulo, tá certo? Então, só para a gente lembrar, fica melhor na nossa memória. A altura é a geratriz. E quem é o diâmetro? O diâmetro é duas vezes o raio, ó, pois o raio vai do centro até a extremidade. Então, temos dois raios. No caso, essa figura a gente visualiza como o quê? Como um retângulo. Ó, né? Existe um tipo de cilindro que ele é equilátero, que o seu lado, não é isso, é igual à base, certo? Isso falando em comprimento, pessoal. Por exemplo, a geratriz não é igual à altura, não é? E a base é duas vezes o raio. Quando você tiver uma base igual à geratriz, esse cilindro ele será chamado de equilátero, beleza? Então vamos lá. Para a gente descobrir o mais importante hoje, para a gente descobrir a área e o volume. Como é que eu vou descobrir a área e o volume do cilindro? Bem, vamos visualizar esse daqui seria um cilindro, tá, meu filho? Mas é um cilindro, tá bom? E planificando esse cilindro, eu abrindo o pé, eu vou abrir. Quando eu abro esse cilindro, ele tem o quê? Você tem um retângulo e mais duas bases, ó, duas circunferências, tá certo? Então, se eu pedir a área da base é o que, pessoal? É a área de um círculo, não é isso? Quem é a área do círculo? Como é que eu posso calcular? A área do círculo é πr ao quadrado. E já quem é a área da base, a área lateral, né? Essa área aqui. Gente, um retângulo a gente calcula base vezes altura, não é? Mas essa base aqui, ela é uma base circular, tá certo? Então, a nossa base no cilindro é o mesmo que o círculo, né? A circunferência, né? E como é que eu acho a circunferência? Lembra lá da geometria básica, não é isso? A geometria plana, né? A circunferência é 2πr, tá certo? Então, se eu quero a área lateral, a base é 2πr, e aqui eu tenho a altura. Então, 2πr vezes h. Eu consigo encontrar a área lateral. E já a área total, se você dá uma olhada para essa figura aqui, você está vendo o quê? Você está vendo duas bases, não é? Porque o que está embaixo é o mesmo que eu fecho. Né? Então, essa base aqui, a área dela é igual à de cima. Ele tem duas bases, tá certo? Então, são duas áreas da base, mais essa área aqui, a área lateral, é a área total, tá bom? Mas falando sobre o volume, não é? Para a gente falar sobre o volume, volume do prisma, volume de um cilindro é igual, né? Volume do prisma é a área da base vezes a altura. O cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Nós conseguimos encontrar quem? O volume do cilindro, tá certo? Então vamos aqui, ó, vamos a dois exemplos.
Exemplo 1. Calcule a área lateral, tá certo? A área lateral de um cilindro circular reto de raio 4 centímetros e geratriz igual a 10. Eu só quero a área lateral. Então a gente vai aqui, ó. O que é a área lateral, gente? É 2πr vezes h, né? É a área da circunferência. É a circunferência vezes a altura. O comprimento da circunferência vezes a altura. Se eu tenho aqui o raio e tenho a geratriz, então eu tenho tudo, porque a geratriz é igual à altura. Então, substituindo 2π, o raio é de 4 centímetros e a altura é 10. Multiplicando 10 vezes 4, 40, vezes 2, 80. 80π. Como a unidade é centímetros, é uma unidade de área, centímetros ao quadrado. Certo? Exemplo 2. Um cilindro equilátero de 10 decâmetros, perdão, de geratriz. Então, quer dizer que a altura dela vai ser o quê? Vai ser de 10 decâmetros, tá bom? Calcule o volume e a área total. Gente, o volume não é πr2h? Isso. Eu tenho raio? Não, mas eu posso conseguir. A altura eu tenho. A altura e a geratriz é uma coisa. Então, aqui, se você der uma olhada, a altura e a geratriz, ele falou que é 10 decâmetros, não é isso? E já quem vai ser o raio? A gente observa aqui. Meu Deus, quem vai ser o raio? Ah, você vai perceber que o raio vai ser quanto, galera? Ele diz que é equilátero. Olha, que informação interessante. Se é equilátero, a gente vem para cá, olha. É equilátero, quer dizer que a altura é igual a 2 vezes o raio. Não é não? Interessante isso daí? Não é? Então a gente vai, ó. 2 vezes o raio, 2R, é igual a H. H eu sei que é 10. 10 dividido por 2, então o raio é de 5 centímetros. Então é só substituir na forma do volume, né? πr2 vezes a altura. Se o meu raio é de 5, 5 ao quadrado dá 25. Não é isso? Ó. Vezes a altura, que é 10. 250 π decâmetros ao cubo, pois é um volume, tá certo? Outra informação que ele nos pede é a área lateral. Aí a área lateral fica mais simples, porque nós já temos o raio, não é? A área lateral é quem? Eu preciso da área da base. Quem é a área da base? É πr ao quadrado. Se o meu raio é 5, 5 ao quadrado vai dar o quê? 25. 25 o quê? Pi. Tá bom? Não vou transformar o pi, não. Beleza? Então, a área da base é 25π. A área lateral é 2πrh. Eu tenho raio e tenho altura, né? 2 vezes o raio, que é 5, dá 10. Tá bom? Agora, a altura também não é 10? 10 vezes 10 é igual a 100. 100 o quê? Pi. Só que eu tenho duas bases. Para a gente lembrar qual é a área lateral, eu tenho a base de cima e a base de baixo. Então, é 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Se a base é 25, 2 vezes 25 dá 50. Mais 100 que a gente calculou da área lateral, 150π. 150π o quê? Se é uma área e a unidade é decâmetros, vai ser decâmetros quadrados. Viu, pessoal? Então aguarde aí a próxima aula, que será de fome e logo depois será. Um abraço e até mais, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau.